Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E aí, faço aqui a pergunta para vocês: será mesmo que nós temos todo o tempo do mundo, como dizia Renato Russo? Meu povo, eu não sei vocês, mas eu e mais uma pessoa, pelo menos, com quem eu tive uma conversa sobre isso essa semana, está começando a se preocupar, né? Estamos começando a nos preocupar com. Estamos quase 40 anos e temos muito tempo ainda mesmo? Será? E, gente, não pensando na parte catastrófica da coisa, não, tá? Não no sentido de saúde, mas e sim sobre assim, tá, saúde eu tenho, mas e aí, se eu precisar correr atrás ainda para, sei lá, construir um patrimônio, por exemplo, comprar uma casa, será que eu ainda tenho tempo? Realmente, sabe? Mas antes de eu começar a falar sobre isso aqui, vou me apresentar. Eu sou a Érica. Caso você tenha chegado a este podcast agora, seja muitíssimo bem-vindo, tá? Eu tô aqui semanalmente trazendo pensamentos, coisas que eu fiquei pensando sobre, e muitas vezes que eu conversei com pessoas também, e aí eu elaboro algum tipo de pensamento para cá e trago para compartilhar com vocês, tá? Então, já chega se inscrevendo para você poder saber quando eu posto meus vídeos aqui, também para ir assistir os outros que já tenho aqui neste canal e curte aqui para mim se você gostar deste vídeo, comenta também o que é que de repente agora, nesse momento, possa estar te preocupando, porque, como eu disse, o que está me preocupando é sobre se eu de fato tenho tempo suficiente para construir patrimônio e fazer coisas que eu sempre achei que eu em algum momento eu faria, sabe? E aí, assim, eu realmente comecei a pensar muito sobre isso, sabe? De tipo assim, caraca, velho. Porque assim, desde que eu fiz 35, eu falo para as pessoas que nos 35, eu me sinto mais próxima dos 40 do que dos 30. Portanto, eu já começo a me sentir tendo 40, sabe? Eu já começo a olhar como se, tipo, poxa, logo mais faço 40. E aí, teve até uma pessoa que é ouvinte deste podcast aqui, ela vai lembrar que a gente falou sobre isso esses dias, que ela me falou assim, né, sobre, não, pô, você tem, tipo, 19 e tal, né, que eu falei, vou fazer 36 esse ano. Aí ela, não, você vai fazer 19, pô, deixa pra lá, não sei o quê. Aí eu falei, não, amiga, tipo, né, são 36, eu já tô mais perto dos 40. Mas eu tô até um pouco ansiosa pra fazer 40, pra poder ser uma loba oficialmente. E aí ela falou que não, tipo, não, para com isso, eu quero ser adolescente pra sempre, eu não quero envelhecer e tal, né? A gente brincou sobre isso, mas assim, sim, num lado positivo, num lado bacana do que eu penso sobre chegar aos 40, eu tenho muito esse olhar do tipo, o que seria ser uma loba aos 40, sabe? Assim, eu já tenho, acho que algumas coisas que eu adquiri ao longo desses anos, no sentido de experiência e de comportamento, eu acho que já me coloca um pouco neste lugar de loba, sabe? Só que, sabe, a sensação de ser oficialmente madura, entende? Porque, tipo, acho que com 40 anos, acho que com menos de 40 as pessoas ainda te tiram um pouco de infantil, sabe? Pelo menos falando de mulheres, tá? Porque aí a gente tem ali exemplos de Jonas do BBB, por exemplo, que tem mais de 40 e parece um crianção. Mas falando sobre mulheres, geralmente mulheres, eu tenho a sensação de que a mulher, quando ela tem mais de 40, ela exala maturidade, sabe? Ela exala poder, por isso ela é uma loba, sabe? E aí eu sinto que todos nós, quanto sociedade, nós respeitamos uma mulher acima dos 40, porque ela tem esta aura, sabe? Eu não vou ficar tirando ela pra doida, sabe? Eu não vou ficar.
né, levando ela de criancicezinha, sendo que ela é uma mulher madura, ela precisa ser tratada como tal. Então eu tenho muito essa vontade de chegar logo nesse momento, de ser tratada finalmente como uma mulher madura, porque eu sinto que eu ainda sou muito testada e tirada pra maluca, tendo menos de 40. As pessoas ainda me testam pra ver se eu sou madura ou não, e se eu vou lidar com as coisas de forma madura ou como uma adolescente mimada birrenta. Que eu entendo que a pessoa com mais de 40 tem até o seu direito de lidar, sim, se ela quiser, com as coisas de forma mimada e tal. Mas é como se. Eu não sei explicar, sabe? Eu acho que eu não conheço, eu não consigo pensar agora, de verdade. Eu não consigo pensar agora em nenhuma mulher com mais de 40 que eu tenha visto tendo essa postura de moleca, de garota. Parece que quando você faz mais de 40, você automaticamente assume a sua posição de loba madura que és e você simplesmente usa toda a sua sabedoria de vida a partir daí, sabe? Então eu tenho muito essa vontade sim de chegar logo neste marco, mas também pensando sobre isso, eu realmente comecei a me questionar sobre quanto tempo eu ainda tenho em relação a coisas que eu ainda quero fazer e que parece que como uma chave mesmo virou na minha cabeça e falou, cara, será que você não devia estar começando a pensar sobre isso não? Porque seu tempo está passando, né? E aí, assim, não tô falando aqui sobre filhos, tá? Essa realmente não é uma preocupação que eu tenha. Mas eu falo um pouco sobre carreira, pensei um pouco sobre carreira e sobre patrimônio, né? Está relacionado a isso. E tipo, cara, eu não tenho mais como. Não me sinto, ao menos, tá? Pode ser que você pense diferente. Mas eu não me sinto mais num momento de que eu vá decidir entre comprar um celular do ano ou um videogame novo, sabe? E eu, de novo, não tô dizendo que você não possa fazer isso. Você pode. Só que, cara, é como se eu realmente me vejo agora pensando sobre, tá. E aí lá na frente, né? Se eu quiser comprar um terreno, eu vou vender meu notebook, vou vender meu computador novo, meu videogame novo, meu celular novo, e aí eu compro um terreno? Tipo, hoje em dia eu vou pagar 5, 6 mil no iPhone e aí lá na frente eu vou vender pra dar entrada no apartamento, sabe? Esse lá na frente, quando é que é esse lá na frente? Você que tem menos de 30, para você esse lá na frente pode ser muito para frente. Agora, para mim, deixou de ser uma coisa que eu falo e pense assim: ah, quando Deus quiser eu faço isso. Entende? Tipo, não, gente, peraí, eu não tô tendo esse tempo mais. Tipo, tudo bem que eu sei que infelizmente eu vou demorar muito para me aposentar, então eu vou trabalhar muito nessa vida ainda. Mas eu realmente comecei a pensar assim, poxa, mas eu vou viver esses próximos anos todos em prol de continuar pagando minhas contas e gastando com as minhas, sei lá, em dar conforto para minha criança interior. Não tá na hora de eu começar a confortar a minha velhice lá na frente? E aí é que vem o boom da cabeça, tá, galera? Porque sim, eu comecei a me preocupar com isso. Eu comecei a me preocupar com, tipo, tá, que dinheiro que eu tô guardando pra minha velhice? Eu pego um plano de previdência? Eu uso as minhas economias? Tipo, eu vou continuar usando as minhas economias agora pra realmente trocar de videogame? Ou eu vou pensar de deixar essa economia pra deixar minha velhice um pouquinho mais tranquila? E sim, eu comecei a pensar também de, poxa, eu vou viver a minha velhice aonde? Né? Eu não tenho um pedaço de chão que possa ser meu, dito que é meu. E aí, eu vou chegar lá na frente também desse mesmo jeito? E aí, assim, gente, eu não quero ficar nessa não, porque eu, né, não quero pesar o clima. Mas assim, não posso deixar de pensar que, assim, eu sei a saúde que eu tenho hoje pra hoje eu estar tranquila de decidir trocar meu videogame por um novo, sabe? Hoje eu tô tranquila, tô suave.
Mas acho que também esse período de estar desempregada me trouxe um pouco dessa realidade, sabe? De tipo assim, tá, mas além de você não saber que, né, as suas circunstâncias possam mudar por outros motivos externos, né? Mas também, assim, a gente fica contando com essa nossa saúde pra lá na frente a gente ter alguma coisa, sabe? Sendo que, assim, eu realmente não sei se daqui a 5 anos eu tenho a mesma saúde, principalmente a mental, pra ir atrás do que eu quero fazer pra garantir de fato a minha velhice, sabe? E aí, assim, eu sei, muitas pessoas de menos de 40 anos provavelmente não ficam pensando sobre envelhecer, sobre como é que vai ser quando envelhecer, aonde vai viver, o que vai ter de renda, né? Mas fato é de que eu comecei a pensar sobre isso, sim. E conversando com um amigo esses dias também, que aí ele, né, pai, então ele tem também outras preocupações em relação aos filhos, né? Mas ele também tava falando sobre isso, sabe? Do tipo, pô, a sensação que ele me disse ter, assim, é a de que a gente viveu esse tempo, vamos dizer que vai, dos 20 aos 30 pelo menos, né? Beleza, a gente estudou, a gente foi atrás de trabalhar, a gente, né, conseguiu fazer algumas coisas, conseguiu conquistar algumas coisas, mas a sensação é de que, tipo, cara, eu acho que eu podia ter feito mais. E agora eu começo a me preocupar com quanto tempo eu ainda tenho para fazer esse mais, sabe? E aí, no caso dele, como eu falei, o contexto é outro, então, né, ele pensa, claro, sobre também o que ele vai deixar de patrimônio para os filhos e tal, mas eu senti dele esse mesmo pensamento que é o que eu tava tendo, sabe? De tipo, poxa, pra onde que eu tava colocando, assim, em que eu tô colocando a minha energia esse tempo todo, sabe? Pra onde que eu tô olhando esse tempo inteiro? E aí a sensação que eu tive foi essa, tipo, pô, eu tô me olhando, claro, eu entendo que a gente também não trabalhe só pra pagar contas e tal. Eu entendo que o prazer de ter as coisas e fazer as coisas é importante, claro, eu não tô falando disso. Mas muito mais assim, de, poxa, será que eu não tô, tipo, eu tô me permitindo mimar a minha criança interior muito além do que eu deveria, sabe? Sendo que eu não tô montando nenhum plano prático de futuro para mim, entende? E aí, ele tem lá o planejamento dele, do que ele pretende fazer, e eu super apoio, sabe? Para realmente ele construir um patrimônio e, né, deixar algo mais sólido para um futuro, sabe? E aí eu também tô pensando muito sobre isso, tipo, tá, beleza, eu preciso começar a me preocupar com isso também, cara. Tipo, não é que eu seja uma pessoa completamente despreocupada com isso, mas eu realmente tô com a sensação de que eu devia começar a fazer melhor, sabe? Eu acho que, assim, em algumas questões, eu realmente tô, sabe, fiz muito do que eu achei que eu queria fazer e do que eu deveria fazer. Então, assim, poxa, quis concluir a faculdade, quis fazer alguns estudos a mais, quis, né, me profissionalizar para ter de fato uma profissão, para que isso pudesse me dar, de certa forma, um certo conforto e tal. Ótimo. E realmente, nesse ponto, eu acho que foi ótimo esse período que eu consegui dedicar para isso, sabe? Só que agora a sensação que eu tenho é de que eu preciso realmente começar a tornar essas coisas em frutos reais, entende? Tipo, agora tá na hora de eu realmente começar a construir o meu futuro. E eu comecei, inclusive, a pensar, até, acho que eu tava ouvindo ontem o podcast da Lela Brandão. Ela postou recentemente, né, um episódio recente, que ela fala sobre, né, cada escolha ali ser uma renúncia e tal, ela dá alguns exemplos ali, né, ela fala sobre cita um trecho de um livro que fala sobre figos, sendo os figos cada uma das coisas que a gente gostaria de ser, muitas vezes, então, eu quero ser escritora um dia, eu quero ser, sei lá, cantora um dia, eu um dia vou fazer tal coisa, e a gente vai tendo vários figos e vai tendo que escolher quais deles, né, depois vocês vão lá ouvir o episódio para vocês terem o contexto geral. Mas enfim, ela tava falando sobre isso e aí
ela chegou num ponto que é o que também eu fiquei pensando, né? Que também trago pra cá. Que a gente, às vezes, também acha, de fato, que a gente vai ter muito tempo pra deixar esses figos guardados, sabe? Então, assim, um dia eu vou fazer faculdade de letras e, sabe, quem sabe me tornar escritora ou trabalhar como redatora, alguma coisa relacionada a isso. E esse é um exemplo meu. E aí esse um dia tá ali na gavetinha, tá lá guardado, um dia eu vou fazer isso. E aí esse um dia, na nossa cabeça, quando a gente cria essa gaveta, a gente pensa nesse um dia quando? Ah, lá na velhice. Daí eu não tô dizendo que fazer 40 é a velhice, não é o que eu quero dizer. Mas o que eu pensei foi, próximo aos 40, essa velhice dessa gaveta que eu abri, quando eu pensei, o período que eu pensei quando eu abri essa gaveta, tá mais próximo agora do que estava quando eu abri. Então, eu comecei a me preocupar sobre a chegada deste momento. E aí, como diz a Lela também no episódio, a gente às vezes deixou tantos figos abertos, tantas janelas entreabertas, que na verdade a gente não tem mais opção de abri-las, porque não vai dar mais tempo, sabe? Eu vou usar o exemplo que ela usou lá no episódio também, tá? Mas acho que ela usa outros também, vocês podem lá ouvir, mas esse eu achei maravilhoso. Que ela falou, né, que ela desde criança ela sempre gostou muito do circo, e aí ela sempre teve meio que essa caixinha de tipo, ah, um dia eu vou ser circense. E aí, beleza, ficou lá na caixinha e tal. Recentemente, ela foi fazer, acho que uma aula, não lembro muito bem o que ela foi fazer, de tipo, trapézio e tudo mais, e ela mandou uma foto pra mãe dela, e a mãe dela falou, nossa, que corajosa, não sei o que da hora. E aí a mãe dela falou o seguinte, aproveita enquanto você tem tempo, porque logo mais, né, enquanto você consegue fazer isso, porque logo mais você não vai conseguir mais. E aí ela falou que ficou nessa cartaz, né, do tipo, caraca, é verdade, por mais que eu queira ser circense, ou por mais que eu quisesse ser atleta, a gente sabe, porque os atletas se aposentam relativamente cedo, então a gente sabe que existem limitações nossas, do nosso corpo, que vão ser um limitador pra gente daqui a algum tempo. Então, assim, talvez não haja mais tempo, né, segundo o que ela fala, talvez não haja mais tempo de eu abrir esta janela de ser circense. Talvez isso nunca vá acontecer. E aí casou com isso que eu tava pensando, né? De tipo, poxa, então será que nós temos mesmo todo o tempo do mundo? Porque, tirando limitações físicas, como é esse caso, a gente pode pensar que sim, vai. Poxa, se você quiser começar uma faculdade aos 60 anos, tem senhoras, senhores que começam, não é um limitador. Mas quando eu penso sobre isso, é assim, tipo, apesar de eu saber disso, então vamos pensar, tipo, ah, beleza, se eu quiser eu posso mudar de carreira aos 50, aos 60, posso até ter exemplos que fizeram isso e tudo bem, então a partir disso eu acho que sim. Mas, falando de mim mesma, eu, Érica, será que eu realmente me vejo tendo esse tempo? Será que realmente isso para mim ainda é uma possibilidade? Ou será que eu deveria agora fazer o que eu tô fazendo, que é rever essas caixas, rever essas janelas, essas portas entreabertas e ver qual delas eu ainda de fato quero tentar reabrir e parar de pensar que isso vai ser feito lá no futuro e começar a pensar em fazer isso agora. E assim, eu não cheguei a conclusões sobre isso, tá? Porque geralmente eu trago pensamentos aqui que eu não tenho conclusões detalhadas sobre nada. Mas nesse caso especificamente, o que eu concluí disso é que eu, Érica, me sinto realmente nesse momento pronta para olhar para o meu futuro, para olhar para as coisas pensando sobre a minha velhice, principalmente. Então tá, se no futuro, se na velhice, como eu sempre disse, que eu quero ter uma chácara, porque eu quero ter espaço para ter muitos bichos, porque eu quero poder resgatar muitos animais, poder cuidar deles e tal. E aí, cada vez mais eu tenho gostado dessa ideia de viver num lugar mais afastado, com a natureza,
menos a velocidade da cidade, e aí poder, sabe, ser aquela senhorinha que recebe os netos. Eu pensei nisso esses dias, inclusive. De ter um lugar bacana, com piscina. Ah, e teve uma moça que eu vi no Instagram esses dias, que eu não vou lembrar o arroba dela, mas ela posta videozinhos, né, reels, mostrando a livraria de jardim dela, né? Claro, ela não mora aqui, eu não sei que país que ela mora, mas é tão bonito, porque ela tem um garden, e no meio desse garden ela tem uma casinha que ela fez de livraria, de biblioteca. E aí ela pega o chazinho dela, o bolinho dela, vai até lá pra ficar lendo e tal. E aí eu lembro de olhar pra isso e ficar, nossa, eu queria muito fazer isso. Só que é isso, eu não tô mais conseguindo pensar sobre, eu quero muito fazer isso um dia. E aí vou botar mais isso numa caixinha. Eu tô começando a realmente querer ser mais. Tá. Quando? O que a gente vai fazer pra isso acontecer? Pô, beleza, num futuro você quer conseguir viver no interior, que seja num lugar grande que você tem cachorros e tal, beleza. Mas o que você tá fazendo hoje pra chegar nesse objetivo? Sabe? Tipo, hoje você não tem um puto guardado no banco. Como é que isso vai acontecer? Vai milagrosamente ganhar na Mega Sena ou entrar no Big Brother daqui até lá e aí você, quem sabe, consiga dinheiro suficiente pra comprar isso. Pra fazer no tempo que você tem, sabe? Então eu não tenho conseguido mais fazer isso. E aí eu tenho me sentido muito mais adulta, né? Porque eu tenho me tornado muito mais, pra mim mesma, a adulta que fala na volta a gente compra. Só que já sabendo que talvez não haja volta, né? E para aquilo que eu acho que, beleza, não, tá. Claro, não posso simplesmente agora decidir comprar um rancho e morar nele, tá bom. Mas eu vou deixar isso aqui por hora, de lado, guardado, mas eu vou fazer essa outra coisa que me dá esse outro objetivo, essa outra perspectiva, que vai me ajudar a chegar nessa caixa aqui no futuro. E aí é isso que eu tô fazendo agora, sabe? Eu fico pensando sobre, como eu falei, dando o exemplo do videogame, tipo, tá, eu vou trocar meu videogame por um novo agora de última geração, beleza. Esse videogame, ele vai me valer de alguma coisa lá na frente? Eu posso chamar isso de patrimônio? Se eu não puder, se não me valer nada, que eu possa trocar por uma cabra que seja no futuro, caso a gente volte a ser feudal e as máquinas dominem o mundo, não sei. Mas se eu precisar desse diabo, desse videogame pra alguma coisa, eu vou conseguir fazer algo com isso, porque senão eu vou só acumular coisas, né? Para minha criança interior estar feliz, contente, satisfeita, pimpona, que lá na frente não vão me contribuir em nada em relação ao que eu posso querer ou garantir para mim mesma como uma velhice tranquila, cômoda, sabe? Então, talvez eu não faça isso agora. Talvez ao invés de trocar o meu videogame, eu decida botar esse valorzinho guardado num lugar, pagar uma previdência privada, deixar guardado para quem sabe comprar um terreninho mais para frente. Não sei, sabe? Mas eu realmente tô virando adultona um pouco cedo demais, né? Talvez. Ou não. Não sei. Me diz aí o que vocês acham. Está cedo ou está tarde? Fato é de que estou perdendo o meu gosto por só viver o momento, sabe? Só aproveitar do que a vida tem de bom agora. Apesar de saber que fortuna, tem até uma cartinha do baúzinho ali do oráculo que fala mais ou menos isso. Que fortuna a gente acumula, tipo, se acumula e se perde, se acumula e se perde. É muito instável, né? Então, que a gente não deveria tá tão voltado para isso, sabe? Eu concordo. Só que, ao mesmo tempo, eu também penso que só viver do momento, só viver de um prazer momentâneo agora, só me preenche para agora. Só me deixa feliz agora, nesse momento. Mas aí, quando eu começo a olhar para aquela Erika lá do futuro, velhinha, que vai estar precisando de uma casinha, de um lugar para ela ficar,
Aí eu começo a pensar em fazer aquela lá feliz, sabe? Ah, e eu não sei se eu pesei demais o episódio, o clima, espero que não. Espero que você também tenha conseguido me entender, porque juro que não era essa a minha intenção. Só de fato esbravejar, trazer para fora pensamentos aqui, como sempre, e aí vocês me digam nos comentários aqui se vocês já pensaram sobre isso, se vocês estão próximos de fazer 40 ou não, e quais seriam as coisas que vocês gostariam de ter aí para velhice, ou essas caixinhas que vocês deixaram abertas, entreabertas para num futuro, quem sabe, e que você ainda tenha vontade, né, de abri-las e realizá-las ainda nesta vida aqui, nesta encarnação. Bom, no quadro Entre Pensamentos de hoje, eu vou trazer uma referência, um filme, que com certeza tem muito a ver com esse meu pensamento aqui. Eu cheguei nele sem querer, juro. Mas depois que eu assisti o filme, eu falei, cara, como é um completo sinal disso que eu tava pensando, cara? Como é que pode o universo ser tão perfeito? Como sempre, eles me surpreendendo com essas coisas, sabe? Mas, assim, eu assisti um filme na Netflix que se chama Dias Perfeitos. É um filme em língua japonesa, então eu assisti em japonês com legenda em português, mas assim, como um excelente filme oriental, que se você gostar de coisas calmas e tranquilas, eu super te recomendo. É maravilhoso, como em muitas cenas, em muitos momentos, não se fala simplesmente nada. Porque, assim, dando um contexto sem dar spoiler, o filme mostra um senhor japonês que mora sozinho, ele é zelador dos banheiros públicos, né, de Tóquio. Então ele limpa os banheiros e tal. E aí ele se divide ali entre fazer a rotina dele de trabalho e ele tem um gosto por música e por livros. Então ele se divide entre essas duas coisas. Olhando essa sinopse, foi o que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, que legal, vou assistir. Só que aí, assim, o filme me surpreendeu por como casou com esse meu momento, com esse meu pensamento. Porque, primeiro, que assim, ele realmente tem esse lado conforto, que você vai ficar, em alguns momentos, ouvindo o som ou dele limpando as coisas, ou simplesmente som externo, ou o som dos pássaros, ou o som da música que tá ouvindo no carro dele. Então tem vários momentos, várias cenas que não se fala nada, ele não fala uma palavra. Ele é um daqueles senhores japoneses que mal falam alguma coisa, sabe? E eu às vezes fico pensando que eu queria muitas vezes talvez morar no Japão por esse motivo, porque você pode simplesmente ser uma pessoa que possa ficar calada e não tenha que falar e socializar com todo mundo, sabe? Mas além desse prazer, além disso, ele, por ser um senhor mais velho, tal, ele até tem algum momento ali, sabe, no filme, você percebe que de repente ele tem um pouco desse conflito sobre o quanto ele seria sozinho, sabe? Só que a leitura que eu faço do filme, tentando não dar spoiler aqui, é a de que ele é como se ele sentisse um certo prazer todos os dias. Os dias perfeitos são todos os dias, sabe? Para ele. E aí se você assistiu o filme, você pode ser que você entenda da mesma forma que eu, que as pequenas coisas do dia dele são perfeitas. E ele gosta. E ele, sabe, ele se diverte com aquilo. E aí entrou muito nesse meu momento de pensar, porque aí nesse caso, ele não tá, tipo, sei lá, acumulando fortunas e coisas e propriedades e tudo mais. Ele não me parece preocupado com isso. Mas no caso dele, ele tá vivendo todos os dias como um dia novo, apesar dele ter uma rotina e como todo não, vai, mas como retratam os orientais, não sei se todos são assim, mas como eles são retratados geralmente, eles são mais metódicos e mais meticulosos, então é tudo muito do mesmo jeitinho, tal, e eles aparentemente gostam, né, de tudo muito certinho. E pra mim também tem um certo prazer nisso, talvez por isso eu gostei tanto também. Mas apesar disso, não é uma rotina chata, ele não parece se chatear, se entristecer com a rotina. Na verdade, acho que até se ele sai um pouco da rotina, é aí que ele fica meio pistola, viu? Mas enfim, se você gostar de filmes assim, dá uma chance, tá? Ele é bonitinho, não vai te fazer chorar horrores.
Ele pode ser um pouco conforto, realmente, por conta desses momentos de áudio externo e tal. Pode ser que você goste, assim como eu gosto, de ficar só vendo ele fazer as coisas ali calado, em silêncio. Eu sinto um pouco de paz junto com ele ali, então gostei muito. E aí você depois, se você assistir, volta aqui e me conta o que você achou, como é que você interpreta o final, que eu fiquei curiosa para saber o que outras pessoas entenderam do final ali. E aí eu te respondo pra gente conversar e eu comento qual foi a minha interpretação desse final, tá bom? Bom, e no quadro tirei do rascunho, vou tirar do rascunho uma tarefa que tem a ver com isso aqui, ó, que vocês estão vendo essa luzinha aqui, ó, que tá aqui na estante, que eu deixei meio vibes. Pois é, tem a ver com isso, porque essa semana passada, né, eu finalmente decidi que eu ia dar uma faxinada histórica por cômodo nesta casa. E aí eu comecei pela sala. Então aqui na sala eu tirei cada um desses livros, eu tirei o pó de cada um deles, eu mexi as coisas de lugar, eu botei essa luzinha, eu tirei o pó de toda a minha prateleira ali de cima, que também tem vários livros e várias coisas, dos meus fungos, limpei bonitinho os meus Legos, que geralmente acumulam um pouquinho de gordura de sujeira, limpei com toda a calma do mundo, arrastei sofá, limpei atrás de sofá, limpei tudo. A sala está simplesmente assim, um brinco. E aí, essa é uma ideia para eu fazer um cômodo por semana, ou pelo menos por dia, né? Para eu poder dedicar uma atenção realmente pro cômodo, para aquele lugar. Amanhã eu pretendo fazer o mesmo na cozinha. Então, meu próximo lugar vai ser a cozinha, tá? E aí, mesma coisa, é aquela faxinona, sabe aquela que geralmente a galera fala que faz muito no fim do ano, mas eu confesso que eu não fiz. Que é justamente assim, não sobra um lugarzinho de sujeira que você tá fazendo tudo, lavando tudo. Essa é a minha ideia, e amanhã provavelmente será a cozinha, se Deus me abençoar e me der saúde e disposição para amanhã. E pretendo então fazer com o restante, né? Aí depois pro quarto, que aí no quarto é mais o meu guarda-roupa, que eu quero dar aquela limpezona no guarda-roupa, tirar tudo que eu quero doar, o que eu vou jogar fora, o que eu mantenho, deixar tudo organizadíssimo. E aí, assim, para num geral, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, eu poder dizer para vocês que assim, o apartamento inteiro está um brinco, tudo arrumado, organizado. E aí, acho também por isso faz o link com o filme, tá? Que eu pensei agora. Porque enquanto eu limpava tudo aqui, eu não liguei nada. Eu não liguei uma música. Geralmente eu sou a pessoa que limpa a casa ouvindo música, mas dessa vez eu não liguei nada. Eu fiquei literalmente neste silêncio que estou agora, limpando as coisas, com os meus pensamentos, ouvindo o barulhinho dos panos das coisas que eu tava mexendo, os gatos às vezes correndo, brincando, miando. Mas assim, numa paz, aquilo ali virou realmente um momento de. Sabe, tipo aquele momento em que você tá limpando alguma coisa, mas na verdade é a sua cabeça que você está organizando? Foi tipo isso que eu fiz. E foi muito bom, por isso eu quero fazer com a casa toda, porque também a sensação de depois você estar, né, de você sentar no sofá, estar aqui no lugar que tá completamente arrumado e limpo, e tudo organizado no lugar, é maravilhoso, né? Tipo, realmente faz um bem danado, ao menos pra mim, eu gosto muito, me faz muito bem ver tudo muito arrumado. Então, eu quero ter esse prazer para as próximas semanas também, sabe, com os outros cômodos. Ah, e aí sim, sei que você deve estar pensando aí, poxa, Erika, você ainda não assistiu o filme da empregada? Não, eu ainda não assisti, me perdoem. Eu fiquei esperando vir a semana, que é essa semana agora, do cinema, a R$10, e aí agora soube que o filme entrou em algum streaming, então vou provavelmente ver em casa. Então, para um próximo episódio, prometo, episódio da semana que vem, eu prometo que eu venho e falo sobre o que eu achei do filme da empregada, tá bom? Segurem aí.